E se você morresse hoje e do outro lado alguém estivesse te esperando? Foi exatamente isso que aconteceu com Laura. Não era a hora dela. Mas no breve instante em que seu coração parou, ela viu algo que mudaria sua vida para sempre. Ela se deparou cara a cara com seus familiares falecidos, que lhe disseram algo assustador. Você não deveria ter vindo ainda. Mas antes de voltar, revelaram a ela um segredo impactante sobre a vida, a morte e o propósito de nossas almas na Terra. O que foi que eles disseram? O que realmente existe após a morte? Fique até o final, porque o que você descobrirá pode mudar a forma como vê a vida para sempre. Nunca imaginei que um dia cruzaria o limiar entre a vida e a morte e voltaria para contar. Meu nome é Laura, e o que vivi naquele instante de transição desafia tudo o que eu achava saber sobre a existência. Não se tratou apenas de ter visto uma luz no fim do túnel ou de sentir uma paz indescritível, mas do que meus entes queridos, aqueles que já haviam partido, me disseram, palavras que ainda ecoam na minha mente e que, sem dúvida, mudarão a maneira como você vê a vida e o que vem depois dela. Aquele dia começou como qualquer outro. Não havia sinais nem pressentimentos. Nada que me fizesse pensar que, em questão de minutos, minha vida estaria por um fio. Eu estava dirigindo de volta para casa após um longo dia de trabalho. O céu estava claro e a estrada parecia tranquila, mas bastou um único instante, um único erro para que tudo desmoronasse. Lembro de ter visto as luzes de um caminhão no retrovisor muito perto, muito rápido, um impacto brutal, um estrondo ensurdecedor e então, silêncio. O próximo momento que soube foi que não estava mais no meu corpo. Eu não sentia dor nem medo. Era como se uma estranha calma me envolvesse, uma sensação de absoluta leveza. Olhei para baixo e vi a cena do acidente. Meu carro destruído, meu corpo inerte sobre o pavimento. As pessoas correndo, alguém gritando, pedindo ajuda. Mas eu não estava. Ali algo, uma força invisível, mas acolhedora, me puxava para cima. Não era um movimento brusco, mas uma sensação de ser guiada suavemente, de ser transportada para algo maior. Foi então que notei a luz. Não era uma luz qualquer. Não ofuscava, não machucava. Era uma luz intensa e, sem perceber, já não estava no local do acidente. Ao meu redor, uma paisagem que desafiava toda a lógica terrena. Não era um lugar físico como conhecemos, mas também não era vazio. O ar parecia impregnado de paz e a distância, como se estivessem me esperando desde sempre. Vi figuras que reconheci imediatamente. Era minha família, meus avós, minha mãe, meu irmão, todos aqueles que perdi ao longo do tempo. Aqueles cujos rostos só podia ver em fotografias ou nas lembranças da minha infância. Mas agora estavam ali, tão reais quanto no dia em que os vi pela última vez. Corri em direção a eles, sem pensar em mais nada. Não havia dúvidas na minha mente, apenas um desejo desesperado de abraçá-los, de senti-los novamente. Mas quando estive perto o suficiente, notei algo em seus rostos que me fez parar. Eles não estavam sorrindo, não com a felicidade que eu esperava. Havia amor em seus olhos, mas também algo mais, algo que eu não entendia. Minha mãe foi a primeira a falar. Laura, você não devia ter vindo ainda. Sua voz era suave, mas suas palavras me atingiram como um trovão. Minha mente se encheu de confusão. O que isso significava? Será que eu não estava morta? Tentei falar, perguntar a eles, mas antes que eu pudesse fazer isso, meu irmão deu um passo à frente e disse algo que fez com que todo o meu ser tremesse. Há algo que você precisa saber antes de voltar. Voltar.
Essa palavra ressoou dentro de mim com uma força indescritível. Não era meu momento, não devia estar ali, mas antes de voltar, precisava ouvir algo que mudaria tudo. Minha mente paralisada não conseguia compreender o que estava acontecendo. Estava vendo minha família, aqueles que havia perdido, parados na minha frente, me olhando com amor, mas também com seriedade. Minha mãe disse que eu não devia ter vindo ainda, e meu irmão mencionou que havia algo que eu precisava saber antes de voltar. Mas voltar para onde? Eu não estava morta. Tentei encontrar as palavras para perguntar a eles o que tudo isso significava. Mas antes que eu pudesse falar, minha avó se aproximou. Seu rosto era o mesmo de sempre. Aquele rosto cheio de ternura e calor que tantas vezes me consolou na infância, mas sua expressão era diferente. Ela me olhou profundamente como se pudesse ver cada parte da minha alma e disse algo que fez todo o meu ser estremecer. Você não deve temer, mas também não pode esquecer. Há coisas que o mundo ignorou por tempo demais, coisas que precisam ser lembradas. As palavras flutuaram no ar pesadas, cheias de um significado que eu ainda não conseguia compreender. Lembrar o quê? Consegui perguntar finalmente. Minha voz mal um sussurro. Foi então que meu entorno mudou. Não estávamos mais naquele espaço de luz. De repente, eu via momentos da minha própria vida projetados à minha frente, como se fossem cenas de um filme. Mas não eram apenas lembranças. Eu podia senti-las. Pude me ver criança correndo pelo quintal da minha casa, rindo sem preocupações. Vi minha mãe me observando da janela, com um sorriso nos lábios, mas preocupação nos olhos. Senti a emoção daquele momento, mas também o medo silencioso da minha mãe. Seu temor de que algum dia o mundo pudesse me ferir. Então a cena mudou. Agora eu era uma adolescente, discutindo com minha mãe. Vi a tristeza em seus olhos quando gritei palavras que desejaria poder apagar. Senti sua dor como se fosse minha. Naquele instante, entendi o que nunca pude ver em vida. O amor imenso que me cercava, mesmo quando eu não o valorizava. Cada lembrança trazia consigo uma verdade que eu havia ignorado. Não via apenas minhas ações, mas como elas afetavam os outros. Cada palavra, cada gesto, cada decisão, tudo tinha um impacto muito maior do que eu jamais imaginei. De repente, uma cena em particular chamou minha atenção. Vi o acidente. Meu próprio corpo no chão, cercado por desconhecidos tentando me ajudar. Vi os paramédicos chegarem. Vi um homem ajoelhado ao meu lado, segurando minha mão. Eu não o conhecia, mas sua expressão estava cheia de desespero, como se naquele instante sua alma estivesse conectada à minha. Então, escutei sua oração. Não era uma oração elaborada, nem cheia de palavras complicadas. Era um simples, sincero e profundo. Deus ajude-a. Aquele homem, sem me conhecer, sem saber quem eu era ou se eu merecia ajuda, havia pedido por mim com todo o seu coração. E sua oração chegou. Eu me voltei para minha família, sentindo as lágrimas dentro de mim. Embora naquele lugar eu não pudesse chorar, por que estão me mostrando isso? Perguntei com a voz embargada. Minha irmã deu um passo à frente, porque você precisa entender o que significa a conexão entre as almas. Ninguém está sozinho, nem na vida, nem na morte. O que fazemos pelos outros, por menor que pareça, tem um impacto maior do que podemos imaginar. Suas palavras me envolveram como um eco que ressoava em cada parte do meu ser. Compreendi que nossas ações não desaparecem no vazio. Cada palavra de incentivo, cada ato de amor, cada oração sincera, tudo deixa uma marca no universo. Mas, então, meu avô falou pela primeira vez. Sua voz profunda e serena
cortando o ar. Você não apenas deveria ver seu passado, mas também o que ainda não aconteceu. Meu coração acelerou. O que isso significava? Foi então que tudo voltou a mudar. Diante de mim apareceu algo que jamais esquecerei. Vi o futuro, meu futuro. O que vi a seguir me deixou sem fôlego. Era meu futuro, mas não um único futuro, e sim, vários, entrelaçados como fios, em um tapeçário infinito. Cada escolha que fiz na minha vida se desdobrava em uma série de caminhos, mostrando como uma única decisão poderia alterar o curso do meu destino. Em uma dessas visões, vi o que teria acontecido se nunca tivesse tido o acidente. Me vi sentada no sofá da minha casa, imersa na rotina, vivendo uma vida sem grandes altos e baixos, mas também sem um propósito claro. Não havia nada realmente errado nessa versão da minha vida, mas também não havia nada extraordinário. Era uma vida de conformidade, de simplesmente existir sem compreender o verdadeiro propósito da minha alma. Então, a cena mudou. Vi o que aconteceria se retornasse à Terra, mas ignorando tudo o que estava aprendendo naquele momento. Nesta visão, acordava no hospital, confusa e assustada, mas com o tempo voltava aos meus velhos hábitos. Me vi cercada de preocupações triviais, reclamando de coisas insignificantes, voltando aos mesmos padrões de vida que me desconectaram do meu propósito. Era como se nada tivesse mudado. Seria isso que iria acontecer? Eu voltaria à minha vida sem lembrar de tudo isso, mas então vi outro caminho, diferente. Vi meu corpo na cama do hospital despertando com lágrimas nos olhos, mas desta vez com uma clareza que nunca havia sentido antes. Nesta visão aproveitava cada dia como um presente e valorizava as pessoas ao meu redor e, acima de tudo, entendia que minha existência tinha um propósito muito maior do que jamais imaginei. Vi como pequenas decisões poderiam mudar não apenas meu destino, mas também o daqueles ao meu redor. Vi como uma simples palavra de ânimo para alguém em um momento difícil poderia salvar sua vida, sem que eu soubesse. Vi como um sorriso sincero poderia se tornar a luz que alguém precisava para não desistir. Cada alma tem um propósito, disse meu avô enquanto eu continuava contemplando aquelas visões. Ninguém vem à Terra por acaso. Todos temos algo a aprender e algo a ensinar. Sua voz tinha um peso indescritível, como se cada palavra carregasse em si uma verdade universal. Então, qual é o meu propósito? Perguntei, sentindo que a resposta estava tão perto, mas ainda fora do meu alcance. Minha mãe se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Seu toque não era físico, mas eu o senti nas profundezas do meu ser. Não podemos te dizer qual é o seu propósito, respondeu com doçura. Isso é algo que cada alma deve descobrir por si mesma. Mas podemos te dizer isto: seu tempo ainda não acabou. Você deve voltar. Um calafrio percorreu todo o meu ser. Voltar, murmurei. Mas por quê? Por que não posso ficar aqui? Os olhos da minha mãe estavam cheios de amor, mas também de firmeza. Porque há coisas que você ainda deve fazer. Porque há pessoas que precisam de você. E porque você ainda não cumpriu a missão com a qual veio à Terra. Balancei a cabeça, sentindo um medo profundo. Não quero esquecer isso. Não quero acordar e perder tudo o que aprendi aqui. Meu irmão se aproximou e tomou minhas mãos. Seu contato era quente, mas também cheio de energia. Você não vai esquecer, disse com segurança. Não, se você decidir lembrar. As palavras ressoaram em minha mente como um eco infinito. A decisão era minha. Foi nesse momento que entendi uma verdade que mudou a minha forma de ver a vida para sempre. As almas não estão separadas.
Estamos todos conectados em uma rede infinita de energia, amor e aprendizado. Cada ação que tomamos, cada palavra que dizemos, cada emoção que transmitimos, tudo afeta aqueles que nos cercam. Não somos indivíduos isolados, somos parte de algo muito maior. Meus familiares me cercaram. Em um instante, senti como se uma corrente de amor indescritível me envolvesse. Era uma energia tão pura, tão intensa, que não havia como resistir a ela. Foi então que minha mãe me disse algo que ficaria gravado em minha alma para sempre. Quando você despertar, não viva com medo, viva com amor. E nesse instante, tudo começou a se desvanecer. Em um instante, tudo começou a desvanecer. A luz ficou mais fraca e o calor da presença da minha família começou a escorregar como areia entre os dedos. Um medo profundo me invadiu. Eu não queria ir embora, não queria esquecer o que havia sentido, o que havia aprendido, o que meus entes queridos me haviam mostrado. Não me façam voltar. Gritei desesperadamente. Mas era como se uma força invisível estivesse me puxando, me afastando deles. Tentei segurar a mão da minha mãe, mas seus dedos se desvaneceram entre os meus como um sopro de vento. Meu coração se encheu de angústia ao vê-los cada vez mais longe. Foi então que ouvi sua voz. Uma última vez. Não se esqueça do que viu aqui. Não se esqueça do que sente agora. E com essas palavras tudo escureceu. De repente, a dor voltou. Era uma dor tão intensa que me fez gritar sem que eu percebesse. Meu peito ardia, minha cabeça pulsava e cada célula do meu corpo parecia estar despertando de um profundo letargo. Ouvi vozes ao meu redor, o apito intermitente de murmúrios, apressados de pessoas que eu não conseguia reconhecer. Nesse momento tentei abrir os olhos, mas a luz me machucou. Era uma luz fria, artificial. Nada como o calor radiante daquele outro lugar. Senti um peso sobre meu corpo, como se estivesse presa sob uma grande laje de pedra. Ela está. Voltando, ouvi alguém dizer. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões com dificuldade. Eu estava viva. Minha mente estava turva, confusa. Havia sido um sonho. Eu tinha imaginado tudo aquilo. Mas não. Não era possível esquecer o que senti do outro lado. Aos poucos, minha visão se clareou, o suficiente para ver os rostos borrados dos médicos que me cercavam. Eu estava em um hospital. Ainda não entendia como havia chegado ali, nem quanto tempo havia passado desde o acidente. De mim me dizia que nada voltaria a ser igual. Tentei falar, mas minha garganta estava seca, como se eu não usasse minha voz há uma eternidade. Uma enfermeira se inclinou para mim e me ofereceu um pouco de água com um canudo. Bebi devagar, sentindo o líquido fresco aliviar a sensação áspera. Minha garganta. Você esteve inconsciente por 2 dias. Ela explicou suavemente. Tivemos que induzir um coma para estabilizá-la. 2 dias. Minha mente tentou processar isso. 2 dias na Terra, mas naquele outro lugar senti que havia passado uma eternidade. Fechei os olhos e a imagem da minha mãe, do meu irmão e do meu avô apareceu com uma clareza impressionante. Seus rostos, suas palavras, tudo ainda estava lá tão vívido, como se tivesse acabado de acontecer. Você teve muita sorte, disse um médico. O impacto do acidente foi grave, mas milagrosamente não houve dano neurológico significativo. Honestamente, não esperávamos que você despertasse tão cedo. Lentamente, minha mente começou a recordar. A colisão, a luz, a paz, minha família, a mensagem. E então, de repente, entendi tudo. Não me trouxeram de volta sem razão.
Eu tinha uma missão. O problema era como eu poderia explicar isso? Como poderia contar o que havia visto sem que pensassem que eu era louca? Os dias seguintes foram estranhos. Eu me recuperava fisicamente, mas em minha mente havia um turbilhão de pensamentos. Sabia que não podia me calar, mas toda vez que tentava encontrar as palavras certas para descrever minha experiência, me sentia paralisada pelo medo do ceticismo dos outros. Minha família estava feliz por me ver viva. Minha mãe olhava para mim com os olhos cheios de lágrimas toda vez que entrava no quarto. Meu irmão mais novo, que tinha estado distante por anos, ficou ao meu lado mais tempo do que jamais havia feito antes. No entanto, em seus olhares eu via algo mais: curiosidade. Eles sabiam que algo tinha mudado em mim. Sentiam isso, mesmo que eu ainda não tivesse dito em voz alta. Foi numa tarde tranquila que minha mãe finalmente se atreveu a perguntar: Filha, o que aconteceu enquanto você estava inconsciente? Meu primeiro impulso foi fingir que não entendia. A pergunta era mais fácil de responder se dissesse que não lembrava de nada, que simplesmente acordei no hospital sem nenhuma memória do que tinha ocorrido. Mas então me lembrei da voz dela em Mela, àquele outro lugar. Não se esqueça do que você viu aqui. Respirei fundo e a olhei diretamente nos olhos. Mãe, eu os vi. Ela franziu a testa sem compreender a princípio. Quem? Engoli em seco. Você, meu irmão, o avô, todos. Eles estavam lá comigo. A expressão dela mudou completamente. Seus olhos se encheram de espanto. Não era um sonho. Eu estive lá. Falei com vocês. Me disseram coisas que preciso compartilhar. Senti meu corpo estremecer a cada palavra. Era a primeira vez que falava sobre isso em voz alta. E enquanto o fazia, uma sensação de verdade absoluta envolveu. Minha mãe permaneceu em silêncio, mas eu podia ver que algo dentro dela se quebrava. Ela não duvidava das minhas palavras. Não poderia duvidar. Mamãe, me disseram que não era a minha hora. Disseram que eu deveria voltar porque minha missão ainda não tinha terminado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Missão? Que missão? Meu coração batia forte. Ainda não sei, mas preciso descobrir. Os dias seguintes foram uma luta interna. Meu corpo se curava pouco a pouco, mas minha mente estava presa em um turbilhão de emoções. Eu sabia que não podia calar o que havia visto, mas estava com medo. Como explicar que estive em outro lugar? Como descrever a paz absoluta, o amor incondicional, a mensagem que me deram? O mundo não está pronto para ouvir essas coisas. Essa ideia se repetia na minha cabeça uma e outra vez, me fazendo duvidar. Talvez fosse melhor guardar isso para mim, deixá-lo como um segredo sagrado no meu coração. Mas toda vez que tentava fazer isso, sentia um peso indescritível no peito. Não me trouxeram de volta para ficar calada. Minha mãe, embora não insistisse, me olhava de uma maneira diferente, sabia que algo profundo havia mudado em mim. E eu podia sentir que ela também havia mudado. Desde que contei a ela o que vi seu olhar, tinha um brilho estranho, uma mistura de nostalgia e esperança. Em uma tarde, quando o quarto do hospital estava silencioso e só se ouvia o leve apito do monitor cardíaco, minha mãe pegou minha mão delicadamente. Filha, tenho pensado muito no que você me disse sobre nos vermos lá. Meu coração disparou. Mamãe, eu sei o que vi. Não foi um sonho, ela disse lentamente. Eu sei porque eu também o senti. Fez uma pausa, buscando as palavras. Às vezes, quando sinto muito a falta da sua avó, a sinto perto, como se tentasse me dizer que está tudo bem. Suas palavras me fizeram prender a respiração. Era a primeira vez que ela me dizia isso. Por que você nunca falou sobre isso?
Perguntei suavemente porque neste mundo nos ensinam a temer o que não entendemos. Ela sussurrou, mas agora que te escuto, sei que não estou louca, que não imaginei essas sensações. Naquele momento, soube que minha missão não era convencer os céticos. Minha missão era falar para quem já sentia algo dentro de si, mas não tinha ninguém para confirmar que o que experimentavam era real. Desde aquele dia, minha recuperação deixou de ser apenas física, também se tornou um despertar, quando finalmente recebi alta. Senti o ar fresco em minha pele como se fosse a primeira vez que respirava em liberdade. O mundo parecia diferente, como se uma camada invisível tivesse se levantado dos meus olhos. As cores eram mais vivas, os sons mais nítidos, e o mais estranho de tudo era que eu podia sentir a energia das pessoas ao meu redor. Essa sensação me acompanhou em todos os momentos. No carro, enquanto minha mãe me levava de volta para casa, eu via as pessoas caminhando pela rua, mas não como antes. Agora eu via, além de suas expressões, podia sentir suas emoções. A tristeza oculta em alguns rostos, a desesperança em outros e em alguns poucos, uma luz tênue, uma centelha de esperança. Ao chegar em casa, percebi algo que nunca tinha notado. Meu lar não era apenas um lugar físico. Havia algo mais. Uma presença sutil, uma sensação de calor. A primeira noite no meu quarto foi difícil. Embora estivesse exausta, não consegui dormir. Minha mente continuava revivendo o que tinha visto. As palavras da minha família, a missão que ainda não compreendia totalmente. Virei-me na cama tentando encontrar descanso, mas assim que fechei os olhos, voltei a ouvir suas vozes dentro de mim. Não, esqueça o que você viu. Abri os olhos de repente. Não estava sozinha. O quarto estava em penumbra, mas não era medo o que eu sentia. Era presença, como se alguém estivesse ali, me observando com amor. Estou ouvindo, sussurrei, sem saber exatamente a quem estava falando. Um calafrio percorreu minha espinha, mas não de terror, e sim de algo mais profundo. Reconhecimento. Não obtive uma resposta imediata, mas dentro de mim senti algo claro. Eu precisava começar a falar. Os dias passaram e recuperação continuou. Tentei voltar à rotina, mas tudo me parecia estranho. As conversas superficiais, os problemas cotidianos, as preocupações materiais, tudo me parecia vazio em comparação ao que havia vivido. Como eu poderia voltar a uma vida normal depois de ter visto o que vi? Uma tarde decidi visitar minha melhor amiga, Sofia. Minha vida e eu sabia que se houvesse alguém em quem eu podia confiar era nela. Sentamos na varanda da casa dela com uma xícara de chá quente nas mãos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Era o momento perfeito. Sophie, eu preciso te contar uma coisa, eu disse, finalmente quebrando o silêncio. Ela franzia a testa, mas esperou pacientemente. Respirei fundo e lhe contei tudo, desde o acidente até o momento em que acordei no hospital. Cada detalhe, as luzes, a sensação de paz, a presença da minha família falecida, a mensagem que me deram e a certeza absoluta de que a morte não é o fim. Quando terminei, Sofia estava em completo silêncio. Não havia incredulidade em seu rosto, apenas espanto. Sabe, sussurrou finalmente. Sempre acreditei que há algo mais, mas nunca tinha ouvido isso de alguém que passou por isso. Ela tomou um gole de seu chá e me olhou fixamente. Se o que você viu é real, então isso significa que nossa vida aqui não é o que pensamos. Eu assenti. Não é, e por isso sinto que preciso falar sobre isso. Não sei exatamente como nem para quem, mas sei que se me trouxeram de volta é por uma razão. Sofia sorriu. Bom, compartilhe sua história, porque muitas pessoas precisam saber que isso é real.
Palavras ecoaram em minha mente durante toda a noite. Compartilhe sua história. Esse era o primeiro passo. Nunca pensei que minha vida mudaria da maneira como mudou naquele dia. Sempre ouvi histórias de experiências de quase morte, mas nunca imaginei que me tornaria uma delas. O que vi, o que senti e o que aprendi naquele breve instante fora deste mundo é algo que me acompanhará pelo resto da minha vida. Mas o mais impactante de tudo foi o que minha família falecida me disse quando os vi. Lembro do momento exato em que tudo mudou. Era um dia como qualquer outro. Um daqueles em que a rotina consome cada minuto sem que realmente prestemos atenção. Estava dirigindo de volta para casa, depois de um longo dia de trabalho exausta, pensando em todas as coisas que ainda tinha pendentes. Nunca vi o impacto chegar. Apenas ouvi o som do metal esmagando. Um golpe seco e o mundo se desfez na escuridão. Quando abri os olhos, a primeira coisa que notei foi a estranha sensação de leveza. Não havia dor, não havia medo, apenas uma paz absoluta. Foi então que percebi que já não estava no mesmo lugar. O que me rodeava não era o caos do acidente, nem os gritos das pessoas na estrada. Em seu lugar, estava em um espaço iluminado por uma luz quente. Uma luz que não machucava meus olhos, mas que eu sentia profundamente em meu interior. De repente eu os vi à minha frente. Estavam meus familiares falecidos, minha avó, meu pai, meu irmão mais velho. Todos estavam ali, parecendo mais vivos do que eu jamais me lembrei. Seus rostos refletiam uma serenidade indescritível, um amor tão puro, que apenas por olhar para eles, eu soube que não havia nada a temer. Corri em direção a eles, ou pelo menos senti que o fazia. Minha avó me sorriu com ternura e estendeu a mão para mim, mas antes que eu pudesse tocá-la, suas palavras me detiveram. Ter vindo ainda, meu coração parou. O que você quer dizer? Perguntei confusa. Ainda não é seu momento, disse meu pai com sua voz firme, mas cheia de amor. Foi então que soube que algo mais estava acontecendo. Eu não estava lá para ficar, mas para receber uma mensagem. Meu irmão deu um passo à frente e me olhou com intensidade. Preste atenção, disse ele, porque quando você voltar, deve lembrar de tudo. Suas palavras me percorreram como um calafrio. Voltar, isso significava que meu tempo lá era limitado. Então, algo mudou ao meu redor. O espaço que nos cercava se transformou em uma espécie de tela onde projetava minha vida. Vi cada decisão, cada momento, cada pequeno detalhe que havia esquecido. Mas o mais impactante foi ver o efeito que minhas ações tiveram nas pessoas ao meu redor. Vi momentos em que minha impaciência tinha ferido alguém sem que eu percebesse. Vi ocasiões em que um pequeno ato de bondade havia mudado o dia de alguém de forma inesperada. Cada ação, por menor que fosse, tinha um impacto. A vida na Terra não é como você pensa, disse minha avó, suavemente. É apenas uma escola, um lugar onde as almas aprendem, onde crescem, onde se preparam. Para o que vem a seguir, as palavras ressoaram profundamente em meu ser. Eu nunca tinha visto dessa maneira. Então, tudo tem um propósito? Perguntei. Cada lágrima, cada risada, cada desafio, respondeu meu pai. Tudo faz parte da sua evolução. Olhei seus rostos, gravando-os em minha memória, porque sabia que o tempo estava se esgotando. Eu não queria ir embora, não depois de sentir aquela paz, aquele amor indescritível. Mas então meu irmão pegou minha mão e me olhou com seriedade. Você precisa lembrar de mais uma coisa, sussurrou. Você não está sozinho. Nunca esteve.
Suas palavras soaram como uma verdade absoluta, algo que sempre esteve dentro de mim, mas que eu havia esquecido. A luz ao meu redor começou a se intensificar, e eu sabia que o momento tinha chegado. Eu estava voltando. Não tenha medo, disse minha avó com seu sorriso acolhedor. Nós nos encontraremos novamente. Senti um puxão, uma sensação de queda, e de repente a dor voltou. Abri os olhos com um gaspe, sentindo o ar encher meus pulmões com força. Eu estava de volta no meu corpo. As luzes do hospital me cegaram por um momento. Ouvi vozes apressadas ao meu redor. Senti o peso do meu corpo, a dor em cada fibra do meu ser, mas o que realmente importava era que eu lembrava. Eu chorei, não de tristeza, mas de gratidão. Eu havia ganhado uma nova oportunidade e desta vez não a desperdiçaria. Desde aquele dia, minha vida mudou completamente. Coisas sem sentido. Parei de temer a morte. E, acima de tudo, comecei a valorizar cada instante com uma nova perspectiva. Porque agora sim, a verdade é que a morte não é o fim. Não terei medo, porque sei que estarão me esperando. Se essa história ressoou com você, quero convidá-lo a compartilhá-la. Dê um like, comente qual parte mais te impactou e inscreva-se para continuar descobrindo mais testemunhos que nos aproximam da verdade do além. Porque o que vem depois é mais real do que imaginamos. Veja este outro vídeo na tela e descubra mais histórias impactantes sobre a vida após a morte.